Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos iniciar aí, né, nosso conteúdo de um assunto que a gente já conhece aí, né, bastante da nossa formação, que é sobre razões e proporções, né, essa parte de grandeza inversamente ou diretamente proporcional, a parte de porcentagem. A gente já sabe bastante, né, desse assunto aí da nossa formação, ou se não sabe, a gente vai também ver o conceito inicial aqui. Só que o nosso objetivo aqui vai ser trazer aplicações da biologia nessa área, tá, pessoal? Então a gente vai ver vários aspectos aí que a gente consegue visualizar da biologia e aplicar nessa parte de razões e proporções, certo? Então a gente vai iniciar aí o nosso conteúdo com essa introdução aí dessa parte. A gente vai ter uma sequência só de 3 aulinhas para a gente fixar bem, né, essa parte de razões e proporções. Bom, pessoal, então eu vou começar o conteúdo através de um exemplo para a gente entender melhor, né, do que vai se tratar essa definição que eu vou passar daqui a pouco aqui no quadro. Então olha aqui, então vamos supor aí que a quantidade de lixo produzido em uma cidade em determinado ano, por exemplo, 2017, foi de 96 toneladas, certo? E no outro ano, o ano seguinte, foi 192 toneladas, né? E daí eu posso comparar, né, esses dois valores fazendo o quê? Uma subtração, pegar esse 192, ó, menos 96. Se a gente fizer essa continha aqui, vai dar 96. Então o que significa isso daqui? Significa que foram 96 a mais do que o ano anterior. Então eu tive um aumento de 96 toneladas de lixo, certo? Só, pessoal, que isso daqui às vezes não representa uma comparação correta, né, desses dois valores. Só de eu falar isso daqui, ó, dessa diferença aqui, não quer dizer que eu vá ter em mente o quanto que realmente teve um ano e teve no ano anterior. Certo? Por exemplo, se eu tiver, por exemplo, 1.096 no ano anterior e 1.000 no ano e 1.000 no ano anterior, 1.000 toneladas. Então olha a diferença aqui, ó, foram de 96 toneladas também. Só que a diferença, olha, desses números é bastante extrema, né? Então quando a gente pega, né, pelo menos um valor aí da diferença, a gente não tem comparação com esses dois valores. Se eles são muito próximos em comparação ou se eles estão um pouco distantes. E o que a gente faz para ter essa noção maior aí de comparação, né? A gente faz a divisão desse valor por esse. Então, por exemplo, eu vou pegar o 192 e vou dividir por 96. Né? Esse valor aqui vai dar 2, né? Porque 2 vezes 96 é 192, daí aqui dá 0. Então, o que eu tenho? Que valor que eu tenho? Eu tenho que o ano seguinte foi 2 vezes maior, né? Teve o dobro de toneladas do que o ano anterior. Certo? Se eu tiver uma comparação desse tipo aqui, ó, 1.096 dividido por 1.000, vai dar 1,096, tá? Então, 1,096, pessoal, o que significa esse número? Significa que é quase uma vez, né, o ano anterior, certo? Ó, 1,096, está bem próximo do 1. Então, quase que a quantidade de lixo com a mesma em comparação ao ano anterior. Então, quando eu tenho essa divisão aqui, né, isso vai me retratar mais a comparação desses dois anos, certo? Porque esse número aqui ele pode ser igual para infinitas aí, né? Infinitas comparações. Mas esse valorzinho aqui vai me trazer mais informações a respeito da comparação desses dois anos. Certo? É lógico que isso daqui é importante, né? Porque se eu tiver esse valor e esse valor, eu sei qual que vai ser esses 2 anos, né? Esses 2 anos, essas duas comparações. Eu vou saber quanto que foi no ano e quanto foi no ano anterior, certo? A mesma coisa aqui, né? Esse valor é importante, mas esse daqui me traz mais a comparação desses dois valores, certo? Então, pessoal, essa divisão aqui, ela é chamada de quê? De razão. Então, pessoal, a razão vai ser uma comparação entre dois valores, entre duas grandezas, né? De mesma grandeza, tá? Porque estou comparando 2 toneladas, né? Toneladas é uma grandeza, né? E daí, razão vai ser a divisão dessas duas grandezas, desses dois números de mesma grandeza, certo? Então, isso daqui é uma comparação entre dois números, certo? Então, vou colocar a definiçãozinha formal aqui no quadro. Pessoal, então olha o que eu coloquei aqui. Dados dois números A e B, com B diferente de 0, tá? Chamamos de razão de A para B nesta ordem ao quociente A sobre B, que também pode ser indicado por A por B, certo? O número A, pessoal, que vem antes, né, é chamado de antecedente. E o número B, é chamado de consequente, que vem depois, né? Então, esse termozinho aqui a gente não vai usar muito, né? Eu só coloquei para vocês
terem noção aí do que é um antecedente que vem antes, né, um consequente que vem depois. E eu coloquei aqui b diferente de zero porque não existe divisão por zero, né? Então não tem como eu comparar o zero quando eu quero fazer uma razão. Quando eu quero comparar através da razão, não tem como eu comparar se tiver um zero aí no consequente, certo? Tem como eu comparar se ele for no antecedente, né? Mas aí vai ser zero, né? A razão vai de zero por qualquer número vai ser zero, porque a divisão de zero por qualquer número é zero. Pessoal, então essa é a definiçãozinha formal. E agora vou supor, né, essa mesma situação aí, o seguinte, ó. Então no primeiro ano, vamos supor que esse lixão foi produzido aí, né, teve descarte, né, de 96 toneladas de lixo, né, assim, toneladas. E daí, pessoal, esse mesmo lixão no segundo ano, ele teve uma produção de 192 toneladas. Daí a gente está comparando, né, através de razão, então a gente sabe que esse daqui é 2 vezes menor do que esse é 2 vezes maior do que esse, certo? Aí no terceiro ano, pessoal, ele teve uma produção aí de, por exemplo, 384 toneladas, né? E o que a gente vai ter aí? Eu vou comparar agora esse númerozinho aqui, ó, com esse daqui, através da razão, tá? Então eu vou fazer uma razão de 384 sobre 192. Isso daqui, pessoal, vai me resultar em quê? 2. Ah, mas a comparação que eu tenho de 192 e 96 é o quê? É 2 também. Então observe que essas duas razões, pessoal, elas são iguais. Se eu tenho duas razões que são iguais, pessoal, isso aqui é dito que é uma proporção, certo? Então quando duas razões são iguais, eu digo que essas duas razões são proporcionais. Então isso daqui é uma proporção, certo? Então, pessoal, quando eu tenho um aumento proporcional, significa que a mesma quantidade de vezes que aumentou de um ano para o outro vai aumentando consequentemente, certo? Então, olha aqui, ó, do ano 1 para o ano 2, aumentou 2 vezes. E para o ano 3, aumentou 2 vezes. Para o ano 4, vai aumentar 2 vezes. Assim por diante. Porque o aumento, né, dessa quantidade de lixo, ela está sendo proporcional durante esses anos aí. Certo? Então vou colocar a definição formal agora aqui de proporção para vocês. Bom, pessoal, então olha o que eu coloquei aqui sobre proporção. Dadas as razões A sobre B e C sobre D, a sentença de igualdade A por B é igual a C por D, chamamos de proporção. Duas razões equivalentes, né? Duas razões que estão representando o mesmo valor. A gente acabou de ver um exemplinho ali. Os valores A e D, pessoal, olha aqui, ó. A e o D são os extremos, né? O início do primeiro é o A e o término do segundo é o D. Então daí a gente tem os extremos. E o C e o B, né, esses valores aqui, são os meios. Certo? Bom, pessoal, então eu vou colocar uma propriedade aqui que a gente já está bastante conhecida por nós, né? Através de exercícios de proporção. Mas eu vou te mostrar aqui como que a gente chega nessa propriedade. Ó, então eu tenho ali, né, essa igualdade que é dada por A sobre B igual a C sobre D. Então tem essa propriedade aqui. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou multiplicar dos dois lados da igualdade um B, certo? Então eu vou fazer assim, ó, B vezes esse valor. E para manter a igualdade, tudo que eu fizer de um lado da igualdade tem que fazer do outro, certo? Então eu vou multiplicar B desse lado aqui também. Beleza, então o que eu posso fazer aqui, ó? Eu tenho A vezes B sobre B, eu posso simplificar esse B com esse B. Por quê? B sobre B vai dar 1. 1 vezes A é igual a A. E daí, então, isso daqui vai resultar em A. Pessoal, só fazendo um parênteses aí. Deixa eu fazer até com outra cor aqui, ó. Isso daqui, ó, eu não posso fazer isso, tá bom? Tá somando. Se eu tenho uma fração com soma no numerador, significa que o meu denominador está dividindo esse valor e está dividindo esse valor, certo? Então eu não posso simplesmente fazer isso e sobrar um A aqui, igual a gente tem na multiplicação. É só se tiver multiplicação cair eu posso fazer isso, certo? Propriedade de multiplicação e soma, tá bom? Aqui na soma, quando eu tenho uma soma aí, eu só coloco dessa forma para me simplificar essa soma aqui, tá bom? Então, mas eu não posso cortar esses dois valores se estiver somando, tá? É só um parênteses aí. Beleza. Entendendo isso aqui, vamos voltar aí, né, para a nossa relação. Então aqui eu
pude simplificar, né, o meu B com B. E aqui, ó, não posso fazer nada, né? Então eu vou deixar o que está ali, o que sobrou. O que sobrou desse lado? B vezes C sobre D. Certo? Agora o que eu vou fazer? Multiplicar D dos dois lados, pessoal. Então eu vou multiplicar D desse lado. O valor D desse lado. Então se eu multipliquei D desse lado, eu tenho que multiplicar D desse lado também para não perder a igualdade. Certo? E daí eu tenho o quê? Isso daqui. Mesma coisa, ó, tem um número multiplicando outro número, né? B vezes C é um número também. Então, e dividir no mesmo número. Então o que eu posso fazer? Simplificar esse D com esse D. Daí o que eu vou ter aqui, ó? D vezes A é igual a B vezes C. Então, pessoal, isso daqui sempre vai ser válido, certo? Então, através de uma proporção, né, da igualdade de duas razões, eu tenho uma relaçãozinha dessa forma. Que na verdade é o que? Os extremos, né, a multiplicação dos extremos é igual à multiplicação dos meios. Né? Então, a gente tem essa relaçãozinha aqui. A gente já está bastante acostumado, pessoal, com isso daqui, ó. Quando eu tenho uma razão, uma proporção, né, da igualdade de duas razões, eu tenho isso daqui, ó. A sobre B é igual a C sobre D. Daí eu posso pensar, vou passar, já que o B está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Já que o D está dividindo, eu vou passar ele multiplicando. Então eu vou ter A vezes D igual a B vezes C. Certo? Que é a mesma relação que a gente tem ali. Só que isso daqui, ó. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu passo multiplicando? Por que eu passo dividindo? Por que eu passo somando? Por que eu passo subtraindo? Por causa exatamente dessa relação de igualdade. Tudo que eu faço do lado eu faço do outro. E daí vai cortando, então eu chego nisso daqui. Que na verdade, pessoal, é o quê? Multiplicação cruzada, né? Regrinha de 3 que a gente tem aí, ó. Então quer dizer que A vezes D é igual a B vezes C. Certo? Então a gente tem essa regrinha de 3 aí, através dessa construção que a gente fez. Certo? Então, por exemplo, vou dar um primeiro exemplo aí, ó. Exemplos. Eu vou dar um exemplo genérico, tá? Não vou colocar uma situaçãozinha agora, não. Então, olha aqui, eu tenho no exemplo 1, determinar um valor, uma incógnita aí, ó. Eu tenho x sobre 3 é igual a 4 sobre 5, certo? Então, eu tenho essa proporção aqui, né? Então eu sei que os extremos, que é x e 5, multiplicado vai ser igual aos meios, multiplicação dos meios, que é 4 vezes 3. Então eu posso pensar nisso daqui, ó. Que 5 vezes x é igual a 4 vezes 3. Né? Aí daí eu posso resolver essa equaçãozinha. Ou eu posso simplesmente fazer o quê? Ver quantas vezes que esse valor é menor, né, ou maior do que esse, e aplicar aqui. Que vai dar na mesma, né? Então, eu vou saber igual aquele 2 que a gente viu no início do problema, né? A gente sabia que a razão entre dois números era 2. E que se ela é proporcional, então a outra razão também seria 2. Então é só descobrir essa razão e multiplicar pelo meu 3 para eu saber essa outra razão aqui, né? Ou multiplicar pelo meu x, aliás, para saber essa outra razão aqui. Certo? Mas aqui a gente pode resolver por essa equaçãozinha e fim de papo. Né? Então, o que tem aqui, ó, 4 vezes 3 é 12, né? Então, tem um 5x igual a 12. O 5 está multiplicando o x, né? Então, eu posso dividir 5 do lado e 5 do outro. Né? Posso fazer isso daqui. Ou seja, pessoal, a mesma coisa passar, já que o 5 está multiplicando, eu passar ele dividindo. Por quê? Aqui vai cancelar, ó. Certo? Então, o que vai sobrar? X é igual a 12 sobre 5. Então, o x ali, ó, eu vou colocar 12 sobre 5 no lugar do x, certo? Então, esse x aqui não é a proporção, tá? Não é a constante lá que a gente acha, que é, por exemplo, o 2 ali. Ele é só o valor desse x aqui. Esse 12 sobre 5, na verdade, é o extremo, né, dessa primeira razão, certo? Então, eu vou dar outro exemplo aí dessa parte. Bom, pessoal, então vamos resolver, né, o exercício 2 aí, né, o exemplo 2, na verdade, né, que a gente fez um. Agora eu vou fazer o 2 aí. Ó, eu tenho uma proporção, né? A igualdade de duas razões. Então significa que a multiplicação desses extremos é igual à multiplicação dos meios, certo? O que a gente vai fazer? Tem uma subtração aqui, eu posso chamar essa subtração de algum número qualquer, por exemplo. Assim, no 55 menos x é igual a y, certo? Então a minha
proporção vai ser o quê? Y sobre 6 igual a 3 sobre 4. Certo? Daí eu posso usar a minha propriedade, né? Que a gente chegou nela, né? Que é o quê? 4y é igual a 6 vezes 3. Ou 3 vezes 6. Tanto faz. Daí essa multiplicação aqui, pessoal, vai dar quanto? 18, né? Então eu tenho 4y é igual a 18. Né? Só isso. Y, então, vai ser igual a quanto? 18 sobre 4. E daí, pessoal, eu posso simplificar esse valor aqui por quanto? Por 2, né? Aqui vai dar 9 e aqui vai dar 2. Então eu tenho que esse y aí, ó, é 9 sobre 2. Só que eu não achei o meu x, né? Então eu tenho que achar o meu x aí. Então olha aqui. Então eu sei que o y, ele é igual a 55 menos x. Só que o y é quanto? 9 sobre 2. E daí 55 menos x, daí eu tenho que achar o meu x. O que eu posso fazer? Passar esse x para o outro lado, em forma de adição, e esse daqui em forma de subtração para esse lado, certo? Então esse daqui vai ficar x é igual a 55 menos 9 sobre 2. E daí, pessoal, aqui ó, subtração de fração, né? Aqui é 1, deixa o denominador igual aí, então 2. Daí, como aqui é o dobro, esse número é o dobro desse, então eu tenho que pegar o dobro desse daqui também, né? Que vai dar o quê? 110, né? Menos 9. Então esse daqui ó, vai dar 101 sobre 2. Certo? Vai, 1, 2, 3. Bom, pessoal, eu também poderia fazer direto, tá? Multiplicar esse 4 vezes esse número daqui. Daí, o que aconteceria? Eu pegaria o 4, multiplicaria o 55, pegaria o 4 e multiplicaria o x. Daria 220 menos 4x, certo? Igual a 18. Daí eu resolveria normal, certo? Eu só quis fazer assim porque a gente não teria que fazer a propriedade distributiva ali com 4 e o 55 menos x, certo? Então, a gente chegou no resultado aí final. E é esse número aqui que eu coloco aqui, a igualdade vai ser satisfeita, certo? Então aqui, ó, pessoal, o exercício 3 eu vou deixar como exercício, né? Como o exemplo 3 eu vou deixar como exercício para o Moodle, tá? Então vocês entregam lá até no dia da nossa prova aí, certo? Então, o exercício 3 é exercício para entregar. Daí vamos para o 4 aqui, ó. Um atleta A faz um determinado percurso em 52 minutos, ao passo que o atleta faz o mesmo percurso em o atleta B, tá? Aqui eu não coloquei, mas é atleta B. Então, o atleta A faz um determinado percurso em 52 minutos, ao passo que o atleta B faz o mesmo percurso em 1 hora e 8 minutos. Qual a razão entre os tempos gastos pelos atletas A e B? Certo, pessoal? Então, olha aqui. Primeira coisa, eu não posso dividir simplesmente 52 por 1 hora e 8 minutos. Né? Eu não posso fazer isso daqui, ó. Nem tem como, né, eu fazer isso. O que a gente vai fazer aqui? Como que a gente vai fazer isso, né? Por que eu não posso fazer isso? Porque aqui está em minutos, aqui está em minutos e aqui está em horas. Eu não posso fazer, simplesmente dividir, multiplicar grandezas que não equivalem à mesma unidade, né? Então, horas e minutos não equivalem à mesma coisa. Então, eu não posso fazer essas operações assim do nada, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Transformar tudo para minutos ou tudo para hora. Tranquilo, que a gente consegue resolver esse exercício. Então, olha aqui. Transformar tudo para minutos ou tudo para horas. Então, a gente vai pegar o tempo do corredor A, né, do atleta A, e o tempo do atleta em B, do corredor B, né, do atleta B. Então, olha aqui. O atleta A é 52. Então, eu vou passar tudo para minutos, tá? 52. O atleta A, né? O atleta B é 1 hora. 1 hora que vai dar quantos minutos? 60, né? 60 minutos. Mais 8 minutos que tem aqui. Então, a razão seria essa daqui. Então, eu tenho 52 sobre 68. Daí, eu poderia deixar em forma de número decimal, né? Poderia dividir isso daqui tranquilamente. Ou, simplesmente, eu posso simplificar, né? Que número que dá para me simplificar aqui, ó? Por 2. Posso simplificando por 2 até eu achar uma fração irredundante, né? Até não dá mais para simplificar, né? Pelo mesmo número. Então, 52 dividido por 2, pessoal, vai dar quanto? 26. 26 sobre
68 dividido por 2, 32. Dá para dividir por 2 ainda? Dá. Então pode dividir por 2 de novo. 26 dividido por 2 dá 13. 32 dividido por 2 dá 16. E daí, se eu quiser fazer essa divisão, tranquilamente eu posso. Se eu quiser deixar assim, eu também posso. Então a razão aí, né, entre os tempos de A e B é o quê? 13 sobre 16. Se fosse de B e A, seria diferente. Seria o quê? 16 sobre 13. Então teria esse inverso aí, certo? Então, essa é a razão, o exercício 4. O exercício 5, pessoal, aqui, ó, eu vou deixar como exercício, tá? Então, exemplo 5 aí, exercício para vocês entregarem no Moodle também. Então, o 3 e o 5, ambos é para entregar, tá? Entregar exercício para o Moodle. Vou escrever igual ali, né? Então, tem isso daqui. Então, o 3 e o 5 vocês vão entregar para mim lá no Moodle, certo? Então, lá já vai ter onde vocês têm que entregar esse exercício, né? Daí, é só isso, certinho? Então, na próxima aula a gente vai ver o que vai ser umas grandezas aí diretamente e inversamente proporcional e depois a gente vai ver o que é o conceito de porcentagem, certo? Então, fico aguardando vocês aí no próximo vídeo.